Eu tô esperando a sua live, Rafa. Boa noite. Bom, para quem já tá online, bora marcar então, Rafa. Só falar um tema que a gente faz. Para quem já tá online, se quiser mandar pergunta, pode mandar aqui pelo pontinho de interrogação no Instagram. E eu vou responder, eu posso responder ao longo da live também, ou no final, né? Aí a gente vai vendo como vai ser o ritmo. Sempre que tiver alguma dúvida pode perguntar. Eu não montei nada muito rebuscado, com termos científicos, né? Para ser bem acessível mesmo para qualquer pessoa. Mas se tiver alguma palavra que eu falei, alguma expressão que não deu para entender, pode perguntar, que eu explico, não tem problema. Então, no pontinho de interrogação, pode mandar qualquer pergunta, tá bom? Se quiser, pode mandar inbox também, se tiver vergonha. Pode mandar aí no comentário. Bom, gente, já são 7h35, então eu vou começar a falar um pouquinho sobre o tratamento da dor lombar. De novo, qualquer pergunta pode ir deixando aí nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Então, a primeira coisa para a gente tratar a dor lombar é a gente entender o que é a dor lombar, né? Então, a dor, ela é uma resposta a algum estímulo. Esse estímulo, ele pode ser decorrente de uma lesão, né, de um machucado, ou não, como a gente vai ver ao longo dessa live. A gente pode entender a dor como se ela fosse um alarme. E algumas coisas vão contribuir para que esse alarme seja disparado. Então, o nosso ambiente, o nosso corpo e também a nossa mente podem contribuir para que esse alarme, né, dispare ou desregule e a gente sinta mais dor. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Em uma queda, você cai, fratura uma vértebra. Você teve uma lesão? Sim. E você vai ter dor? Provavelmente. Se você abaixar para pegar um objeto muito pesado, você abaixou de mau jeito, você vai ter uma lesão? Também pode ser que sim. E dor? Também. Agora, se você trabalha com alguma coisa que você não gosta, num ambiente assim, muito complicado, se você está insatisfeito com o seu trabalho, você tem uma lesão? Não, não necessariamente você se machucou. Mas você pode ter dor na coluna? Pode. Então esse é um exemplo, né, de quando a gente não tem uma lesão, mas a dor na coluna pode aparecer. E também quando a gente tem questões familiares, né? Se a gente tem um ambiente familiar muito conturbado, com pessoas difíceis, né? Pode acontecer da gente ter uma dor, mesmo que você não tenha uma lesão na coluna, um machucado na coluna, né? Existe uma estimativa de que 84% dos brasileiros eles vão ser afetados por dor lombar em algum momento da vida. E 65% dos brasileiros são afetados por dor lombar durante o ano. Então é um número muito grande, é muita gente tendo dor lombar. Mas a maioria desses casos são simples de resolver e muitas vezes eles acabam se resolvendo sozinhos em algumas semanas. Agora, quando esse problema não se resolve sozinho,
é quando a gente precisa interferir e investigar mais a fundo o que pode estar causando, né, essa dor. Então, o primeiro passo para a gente entender a dor lombar e tratar a dor lombar, o passo mais importante é você se educar em dor, né? Como qualquer problema na nossa vida que a gente quer resolver, se eu tô com problemas financeiros e eu quero resolver esse problema, eu vou estudar, né? Eu vou estudar finanças, eu vou estudar como resolver. Se eu quero resolver algum problema, não sei, de relacionamento, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, né, essa situação e eu vou tentar buscar estratégias para resolver. Por que com dor lombar seria diferente, né? A gente precisa estudar sobre ela para entender o que ela é e aí sim a gente poder interferir. E a educação em dor ela é muito importante para a gente entender que não é porque você está com dor na coluna, quer dizer que a sua coluna ela está muito machucada, que você tem uma hérnia de disco ou que você tem alguma coisa muito séria. Não quer dizer isso. Existem estudos que mostram que 50% da população tem dor lombar. Tem dor lombar não, tem hérnia de disco. E desses 50%, só 50%, então 25% da população, tem dor. Então, não quer dizer que você tem hérnia de disco que você vai ter dor a sua vida inteira. Muito provavelmente outras coisas estão associadas e estão provocando essa dor. Por isso é importante você entender e você quebrar, né, algumas ideias de que se você tem dor lombar, você tem uma doença muito grave, que você vai viver a vida toda com dor lombar. Porque isso não é verdade, tá bom? Então, o primeiro ponto, estudar sobre a dor e entender. O segundo ponto é você identificar quais são os fatores que estão contribuindo para essa dor agravar. Então, eu falei que a maioria das dores se resolvem em 2 semanas. Se elas não se resolveram, o que está atuando ali para que essa dor não vá embora? O que está fazendo essa dor continuar ali e agravando essa dor? Então, existem alguns fatores que podem interferir na dor, que são o ambiente, que a gente passa a maior parte do tempo, né? O nosso corpo e também a nossa mente. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles com vocês. Então, o ambiente. Muitas vezes, um ambiente que causa dor está relacionado com o ambiente de trabalho. E esse ambiente, ele pode ser um ambiente muito barulhento, quando você trabalha numa fábrica, um ambiente muito frio, se você trabalha, por exemplo, numa câmara fria, um ambiente com muito ruído, ou se trabalhadores, né, de caminhão, caminhoneiros, que tem muita vibração no banco, são fatores que podem agravar a dor lombar. E às vezes vão ser fatores que a gente pode, né, trabalhar e às vezes não. Uma das coisas que a gente pode fazer, se a gente trabalha, né, está sempre num ambiente propício para o agravamento da dor, seriam fazer pausas. Às vezes a gente não vai conseguir fazer pausas, né, durante o trabalho, mas às vezes sim. Tem trabalhos que são mais maleáveis e que inclusive trabalham, né, sabem que isso prejudica o trabalhador e tentam estratégias para minimizar. Outra alternativa é você mudar de atividade. Então, se você trabalha, por exemplo, muito sentado, vê se não tem atividades que dá para você fazer sentado, depois outras que dá para você fazer em pé, para você não ficar sempre na mesma postura, sempre no mesmo ambiente, porque isso pode estar agravando a sua dor. Indo para o corpo, tem algumas coisas no nosso corpo que podem piorar a nossa dor. Então, a gente precisa entender uma coisa importante, que é a relação da nossa coluna também com o quadril. O quadril é o que faz a ligação, né, das nossas pernas, membros inferiores, com a nossa coluna e com os membros superiores. Então, qualquer problema que a gente tenha no quadril, ele vai interferir na nossa coluna. O mais comum de acontecer é o quadril perder um pouquinho da mobilidade. Então, ele fica um pouquinho mais rígido. E isso é em questão de micromovimentos, não é
um movimento muito grande. Mas às vezes a articulação está como se fosse um pouquinho enferrujada, sabe? Ela precisa de um pouquinho mais de movimento. Então, só de você melhorar a mobilidade do quadril, você vai conseguir melhorar a sua coluna. Outro fator também é o que a gente chama de caixa de força, ou de core. O core nada mais é do que um conjunto de músculos que ficam em volta da nossa coluna e que a gente chama de caixa porque ele tem as paredes, né, em volta, ele tem um teto, que seria o diafragma, o músculo da respiração, e o chão é o assoalho pélvico. Essa caixa de força, esse conjunto de músculos, fazem com que a nossa coluna fique sempre estável, saudável, né? Consiga se mover corretamente. Se esses músculos eles estão muito tensos, isso também agrava a dor lombar, né? Se esses músculos estão muito rígidos, não estão com um movimento muito legal, ele vai atrapalhar o movimento da lombar, consequentemente vai causar dor. Ou então, se esses músculos, que é o mais comum, estão muito fracos. Músculo fraco não sustenta. Se você não sustenta a sua coluna, o corpo todo, o peso todo do seu corpo, né, acima da coluna, despenca em cima dela. Se esses músculos estão fracos, não sustenta, aumenta muito, né, a pressão na coluna lombar e acaba piorando a dor. Então, a estratégia para lidar com isso é você sempre se manter em atividade. Então, sempre fazer alongamento, principalmente alongamentos que se relacionam com o quadril, se relacionam com a lombar. E também fortalecimento, sempre muito importante. Não adianta você achar que só fazer alongamentos o seu problema na coluna vai resolver. Às vezes não. Você precisa fazer fortalecimento. E também importante, né? Seria o relaxamento. Então, às vezes você fazer, por exemplo, como eu falei, né, do diafragma, que é um músculo importante que compõe o core. Às vezes você fazer exercícios de respiração é o que precisa para diminuir a sua dor na lombar. Às vezes, meditação. Meditação é importantíssimo para a sua dor na lombar. Eu posso falar um pouquinho mais para o final da live. E você sempre fazer relaxamento para que esses músculos não fiquem assim muito rígidos e impeçam o movimento da coluna. Então, massagens às vezes ajudam muito. Se você percebe que o seu músculo está muito rígido, você pode pegar uma bolinha, deitar em cima de uma bolinha, passar a bolinha ao longo da lombar, né? Colocar a bolinha na parede, encostar e movimentar a lombar para que esse músculo fique mais relaxado. E também a nossa mente, que foi o terceiro fator, né, que eu comentei. E a gente precisa entender que o que acontece com a nossa mente afeta o nosso corpo. E isso não significa que a dor ela seja psicológica. A dor ela é real, ela existe. Mas ela sofre interferência da nossa mente. Por exemplo, se a gente tem um trabalho muito estressante, está passando por uma situação muito difícil, é muito mais chance da nossa coluna doer, né? Então, um dos principais meios de prevenir a dor lombar ou de diminuir, se você vive num ambiente assim, é o manejo do estresse. Até porque o estresse, ele libera substâncias inflamatórias, ele libera cortisol. Cortisol é pró-inflamatório e ele vai fazer o quê? Vai disparar aquele alarme da dor que a gente falou no começo. Então, dentro aqui da mente, a gente poderia inserir, né, se você trabalha, se você num ambiente estressante, se você tem assim um ambiente familiar estressante, é aqui que entra a importância de você trabalhar a meditação, né? Teve um estudo muito importante que avaliou pessoas com dor lombar antes de um programa de meditação. Depois elas fizeram 26 semanas de meditação, todos os dias, 15 minutos por dia. E aí, no final desse período, eles viram que a capacidade de fazer as atividades, né, daquelas pessoas
aumentou muito. Então, antes elas não conseguiam dormir direito, caminhar, fazer as atividades, né, do dia a dia. E depois dessas 26 semanas, isso melhorou muito. Assim como também o bem-estar, a qualidade de vida, a sensação de descanso. Então, a meditação é uma excelente aliada. E você encontra meditação no YouTube à vontade, assim, é só você digitar e fazer lá 15 minutinhos e pode te ajudar muito. Outro ponto que é importante a gente ressaltar, que é a importância do sono e da dor. Se você não dorme direito, não é liberado na corrente sanguínea, né, no nosso corpo, melatonina, que é o hormônio responsável pela sensação de descanso e de bem-estar quando a gente acorda. Tem até um vídeo sobre isso. E se não tem essa substância, com certeza vai aumentar o seu estresse, porque você não vai estar descansado, vai estar muito mais sujeito ao estresse, e aí vai acabar liberando, né, o cortisol de novo, e o cortisol vai fazer o quê? Vai ativar o alarme da dor, e a sua dor provavelmente vai piorar. Então, para ajudar no sono, né, existem algumas práticas que se chamam de higiene do sono. Essa higiene do sono é para melhorar a qualidade do seu sono, porque não adianta você deitar para dormir e ficar 10 horas deitado, tentando, né, dormir mais, para descansar mais, só que a qualidade do seu sono é ruim. Então não adianta nada. É melhor você dormir 6 horas com uma qualidade de sono muito melhor. Então, algumas estratégias são você ter sempre um horário fixo para se deitar e um horário fixo para se levantar, mesmo nos finais de semana. Também evitar bebida alcoólica e cigarro 4 horas, até 4 horas, né, antes de você se deitar para dormir. Também evitar alimentos estimulantes como chocolate, café, chás antes de dormir, chás estimulantes no caso, né, como chá mate. Você também praticar exercício físico regularmente, mas de preferência que não seja muito perto da hora de dormir, porque o exercício acaba despertando a gente, né, pode deixar você mais agitado e aí você não vai conseguir dormir. Também fazer refeições leves antes de dormir, para você não ir dormir com aquela sensação de peso, né, aquele mal-estar. Ter sempre um ambiente silencioso e com pouca luz, porque a melatonina ela é liberada no escuro. Então, se você dorme com a luz acesa, menos chance, né, de você ter uma noite de sono boa. Pelo menos umas 2 horas antes de dormir, você também se manter longe de aparelhos eletrônicos, como celular, televisão, tablet, qualquer equipamento eletrônico pode te despertar, né, tirar o seu sono. Então, pelo menos 2 horas antes, tentar se afastar. E também, você evitar usar a sua cama como o seu local de trabalho, ou o seu local de estudo, ou para assistir televisão, né? É importante você, se você tem, né, problemas com sono, é importante que você tenha na sua cama um ambiente de bem-estar, de relaxamento, de tranquilidade, e sem elementos que fiquem te despertando, tá bom? E tudo que a gente falou até agora, as estratégias para o corpo, as estratégias para a mente, elas podem ser usadas por qualquer pessoa. Mas tem alguns sinais específicos que a gente chama de red flags, né, bandeiras vermelhas, que você precisa se atentar. E se você tiver algum desses sinais, aí você precisa procurar um médico especializado, né, ou um ortopedista ou um neurologista. E eu vou falar para vocês quais são essas bandeiras vermelhas. A primeira delas é trauma. Então, se você, por exemplo, caiu de uma escada, caiu de uma cadeira, caiu de uma altura razoável ou sofreu um acidente, nesse caso você precisa, né, procurar um especialista, porque corre o risco de ter sido uma fratura. E também trauma menor. Caiu da própria altura, bateu em alguma coisa, mas é um idoso ou é uma pessoa que já tem histórico de osteoporose, também é importante já procurar um especialista, porque pode ter um risco de fratura. Se você também
tem entre 20 e 50 anos e já teve histórico de câncer, também é importante procurar um médico especialista, porque pode estar relacionado a isso, né? A sua dor na coluna. Se você tem dor lombar também, com sintomas associados, por exemplo, febre, calafrios, perda de peso sem explicação nenhuma, também um médico especialista. Se a sua dor lombar está associada com uma infecção bacteriana recente, então você teve uma infecção e depois a dor apareceu, também é uma bandeira vermelha. Se apareceu a dor lombar em um momento que você está imunossuprimido, por exemplo, por causa de HIV ou por causa de transplante. Se a sua dor piora à noite e quando você deita, também. Se a sua dor está acompanhada por uma fraqueza severa e progressiva, fraqueza muscular mesmo. E também se a sua dor lombar está acompanhada com disfunções da bexiga ou do intestino. Se tiver acompanhado com incontinência, perda de xixi, também é uma bandeira vermelha e você precisa procurar um especialista. Tirando isso, qualquer pessoa pode começar a prática de exercícios, né? Como eu falei, sempre pensando nos exercícios do core, exercícios de respiração, de relaxamento. Se você não sabe por onde começar, tem o meu canal do YouTube que tem vídeos, tem dicas de exercício de alongamento, tem coisas teóricas sobre dor lombar e que pode te ajudar. E o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu espero que tenha ajudado. Eu vou ver as perguntas que vocês deixaram aqui agora. E se tiver mais pergunta, pode responder. Pode responder não, pode perguntar. Deixa eu ver. Fiz uma semana de academia, depois disso piorou e parei. Eu não sei como que eu faço para ver a pergunta inteira. Mas pelo que eu entendi, então, você fez uma semana de academia, aí a dor piorou e você parou. E agora não consegue ficar em pé por muito tempo, né? Provavelmente por causa da dor, né? Então, nesse caso, depende que tipo de exercício que você fez na academia, né? Não é todo exercício que é recomendado mesmo. O importante é sempre você Se você tá com dor na coluna, é importante você fazer exercício com alguém sempre do seu lado para te ajudar, né? Uma coisa mais individualizada. Eu não sei como que foi esses exercícios que você fez na academia. Deixa eu ver a outra parte. Estou com dor na lombar tem 1 mês, tenho 50 anos, sou cabeleireiro, fico muito em pé. Então, o que você precisa fazer é avaliar todos o que a gente viu, né? Que pode estar interferindo, todos os fatores relacionados com a mente, com o corpo e com o ambiente. No caso de cabeleireiro, não tem muito o que fazer, né? Você precisa ficar em pé. Então, é importante você manter, sim, uma atividade física regular. Eu não sei se você ainda está online, mas eu queria saber que exercício que você fez, se teve algum exercício que você fez e piorou. Porque às vezes foi um exercício específico que foi te passado e que não foi um exercício muito legal. E pode ser isso, que pode ter piorado. Durma muito bem, excelente. Um passo já foi. Então pode ter sido só isso, viu, Kaylee, né? Viu, Kaylee? Pode ter sido só isso, pode ter sido algum exercício que não deveriam ter te passado, algum exercício que sobrecarregou a sua lombar. Mas assim, não recomendo você parar de fazer exercício por causa disso, tá bom? É sempre o que eu falo, né? Aqui no Instagram. Não importa a quantidade de coisas que você faz, porque às vezes você vai na academia, faz pilates, faz fisioterapia. O que importa é a qualidade daquilo que você faz. Porque muitas vezes a gente faz, parece que está fazendo um monte de coisa, mas não é assim muito bom, né?
Ah, ela mandou o exercício aqui. Foi aquele que a gente pôs. Ah, então, esse exercício que pega o peso e puxa assim para levantar, ele é um exercício que sobrecarrega muito a lombar. Então, um exercício que eu posso falar para você, né? Que não precisa, também não precisa tanto assim. Esse que pega o peso e puxa para cima, ele aumenta muito a pressão na lombar. Ele realmente não é um exercício indicado para você. Precisa mesmo ver que músculos que estão fracos e que músculo você precisa trabalhar. Mas se você está com dor na lombar, o ideal é você não fazer exercícios que você precisa levantar peso. Faz mais exercícios no chão. Você pode fazer prancha lateral, ponte. Mais exercícios assim no chão, com o peso do seu corpo, pelo menos até você conseguir melhorar a dor, né? E depois você vai colocando exercícios com carga. Deixa eu ver, a Luciana tinha feito uma pergunta. O frio também contribui para aumentar a dor? Contribui sim, Luciana. Tem muitos estudos que relacionam frio com dor, né? E tem vários fatores. Um que é muito falado, que é mais fácil de explicar, é que o frio, o que ele faz? Ele faz com que os vasos sanguíneos se contraem. Se o vaso sanguíneo se contrai, o músculo recebe menos oxigenação, né? Menos nutrientes. Então, ele acaba sofrendo com isso, né? Ele acaba ficando mais tenso, mais rígido, e isso acaba piorando a dor. Esse é um dos efeitos do frio. Tem vários, né? Tem estudos que associam o frio com a pressão, né, atmosférica, pressão sobre alguns órgãos células mais sensitivas do corpo, que ajudam também a aumentar essa sensação de dor por causa do frio. Mas principalmente por causa que recebe menos oxigênio mesmo, menos nutriente, e fica mais rígido. A gente até se movimenta um pouco mais durinho no frio, né? E isso pode estar causando a dor. Então, mesmo no frio, é importante se manter ativo, né? Se manter sempre bem aquecido. Se você já tem um histórico de dor, é importante sempre abusar das roupas de frio que você tem. Eu sei que você mora num lugar bem gelado, né, Luciana? Sempre consumir coisas mais quentes, né? Mais sopa, assim, quando tá muito frio, porque eu sei que você mora num lugar bem frio mesmo. Mas assim, água sempre temperatura ambiente, né? Deixa eu ver, tem mais pergunta. Se está acima do peso, pode influenciar no aumento da dor lombar. Obrigada pela pergunta, Mari. Pode sim. Porque se você está acima do peso, pensa, é muito mais força que a sua coluna tem que fazer para te sustentar, né? Então, o importante, mesmo que você está acima do peso, é importante você manter todo o seu corpo fortalecido. Se você tiver com o corpo bem fortalecido, né, já fazer um programa de exercícios assim de abdominal, de costas, de oblíquos, de glúteos, manter tudo assim forte, talvez o peso não interfira tanto. Mas se você é uma pessoa sedentária, provavelmente o seu músculo vai estar fraco e ele ainda vai ter que sustentar mais peso. Então, por isso que muitas vezes a obesidade ela é associada, né, com a dor. Fora que no caso da dor lombar também, tem uma questão de pressão intraabdominal, que é um pouco mais assim, chatinho de falar, né? Mas basicamente, se você tem mais coisa ali na cavidade abdominal, você tem mais pressão sobre as suas vértebras, sobre os músculos, sobre tudo lá dentro do corpo, né? Então a coluna lombar acaba sofrendo também com isso. Respondido? Quem tiver mais pergunta pode mandar. Deixa eu conferir o YouTube aqui, que eu deixei ele abandonado.
Isso mesmo. A Isabel comentou, agora entendo o porquê de tanta dor na lombar. Afastamento da academia, sem massagem terapêutica e estresse constante. É o combo todo do que a gente falou aqui para evitar, né? É bem provável que seja por isso mesmo. Quem tá vendo no YouTube, se quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aí no comentário, tá bom? Que eu respondo. E aqui no Instagram, tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta? A Rafa fez um comentário interessante. Recomendo assistir nossa live sobre alimentação anti-inflamatória, caso não tenha visto ainda, que ajudará bastante. É verdade. Existem alguns pilares, né, para o tratamento da dor lombar. Então, né, a atividade física, né, do corpo, movimento, o manejo do estresse, a alimentação também é muito importante e o sono. Então, são tudo que a gente conversou hoje, mais a alimentação ainda, né, que é importante. A maneira que sentamos faz diferença em ter dores na lombar? Isso é uma questão complicada, porque é se você ficar muito tempo na mesma posição, né? Então, se você trabalha sentado, mexendo no computador, é provável que você tenha dor se você não fizer a atividade física regular. Se você faz exercício, se você tem, assim, uma prática de caminhada, de fortalecimento, é para isso não ter grandes efeitos sobre a sua coluna, não. Agora, ficar sempre na mesma posição e sem fazer atividade física, aí sim. Tem uma frase que estão falando muito agora, né, no Instagram, para quem tá na parte de dor lombar, que é que a melhor posição é sempre a próxima. E o que isso quer dizer? Basicamente que sempre que você fica muito tempo na mesma posição, ela é ruim. Então, sempre que você puder fazer uma coisa sentada, você faz. Se daqui a pouco você puder levantar, você levanta. Aí você deixa o pé apoiado no chão, depois você dobra a perna, fica tipo índio. E você vai mudando, assim, a sua postura o tempo todo. É melhor do que você ficar sempre na mesma posição. A Luciana. Faço todos os dias os exercícios que você me passou. Tô ótima, sinto meu corpo bem leve. Excelente. A Luciana é um amor. Eu vou contar um pouquinho da história dela, porque ela liberou, assim, né? Eu já fiz até post sobre a história dela. Ela falou assim pra mim que tudo que ela fazia doía. Caminhava doía, fazia exercício doía, e não fazia nada e doía também. Aí eu falei, nossa, né? E agora? O que será que tá acontecendo? Aí eu fui conversar com ela, falei, e você faz alguma atividade? Ela falou assim, então eu faço pilates e fisioterapia há 4 anos. Eu fiquei desacreditada. Porque é o que eu falei, não importa a quantidade de coisas que você faz, importa a qualidade, né? Se aquilo que está sendo passado para você é o certo. Eu lembro que eu perguntei para ela, e o que você faz na fisioterapia, né, e no Pilates? Ela falou, eu só faço alongamentos leves. Foi o que a gente comentou. 4 anos fazendo só alongamentos leves, não ia ser uma coisa boa, né? Precisa de fortalecimento também. Kelly, eu acho que pode ser que talvez tenha alguma coisa inflamada, né? Se foi recente o episódio da academia, pode ser que você acabou machucando alguma coisa na lombar e acabou gerando uma inflamação e por isso que está inchado. Pode ser isso. No caso de inchaço, você pode fazer compressa de gelo. Colocar gelo por 20 minutos, ficar 2 horas sem gelo, colocar gelo de novo mais 20 minutos e fazer umas 4 vezes no dia, para ver se desincha. Tem 1 mês, é bastante tempo. Mas pode ser que você tenha machucado sim alguma coisa. Depois, qualquer coisa me chama em box que a gente conversa melhor. Provavelmente foi alguma coisa mesmo que você fez.
Esse exercício aí provavelmente foi o exercício que machucou. Imagina, eu que agradeço. Mais alguma pergunta? E aí, para quem tá aqui até agora, vocês gostaram da live? Foi útil? Foi mais do mesmo? Foi diferente? Como que foi? Teve alguma informação nova? E aqui no YouTube, tudo bem? Ai, que bom que você gostou. Ai, eu também tô adorando rever você por aqui, hein, Luciana? Eu já tô com saudade. Ai, Rafa, também amei que você veio aqui, viu? Ai, obrigada, meninas. Lia, Isa, Mari. Ai, muito obrigada pelo carinho de vocês. Você também é maravilhosa, tá, Luciana? Você faz tudo certinho. Todos os exercícios que eu passei pra Luciana, ela fez certinho, todos os dias. Por isso que melhorou rapidão. Bom, gente, então é isso. Se não tem mais perguntas, eu vou encerrar. Provavelmente ela vai ficar salva aqui, né? No YouTube. No YouTube também, né? E no Instagram. E compartilha com quem vocês conhecem assim que tem dor lombar. Comenta, curte, né? Assim a gente alcança mais pessoas e ajuda mais. Ah, obrigado, Mar. Que bom que você conseguiu pegar um pouquinho. Bom, gente, mas então tá bom. Boa noite para vocês. Muito obrigada por vocês terem participado da live. Eu espero realmente ter ajudado. Teve uma pergunta aqui no Instagram agora. Bico de papagaio, será que vai piorar com esse sedentarismo atual? O bico de papagaio, o que que ele é? É uma pontinha, digamos assim, de osso, né? Que é super normal também. Muita gente tem. Com a idade, com certeza vai aparecer. E não necessariamente ele também está ligado à dor. É mais provável que o sedentarismo esteja causando a dor do que o bico de papagaio esteja causando a dor. Tá bom? É a mesma coisa da hérnia de disco. Não é porque você tem que você vai ter dor. Outros fatores são muito mais importantes, têm um peso muito maior. Como, por exemplo, o sedentarismo, né? O sedentarismo, o estresse, a falta de sono, tem um peso muito maior do que o diagnóstico, né? O diagnóstico de hérnia de disco, o diagnóstico de bico de papagaio. Mais alguma coisa? Bom, gente, então tá bom. Quem não sabe por onde começar, né? A Kaylee, né? Se quiser começar a fazer algum exercício que não vai machucar, entra lá no meu canal do YouTube e começa por lá. Qualquer coisa também chama inbox. Eu tô sempre à disposição para tirar dúvida, para ajudar. É só entrar em contato, tá bom? Então, gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Boa noite para vocês, tudo de bom. Que vocês consigam colocar em prática, né, algumas coisas que eu falei aqui e que as dores melhorem em breve.